dia. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, dos versos 56 a 80. Lucas, capítulo 1, dos versos 56 a 80. Hoje a gente considera mais um cântico, como o Franklin disse. Hoje o cântico é de Zacarias, chamado Benedictus. Já explico para vocês. Todos acharam? Verso 56 diz assim: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se contemplar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não há nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Até aí, nessa manhã. Eu não sei se você já percebeu, mas os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, nós temos 2 personagens principais e os outros são coadjuvantes. Os outros estão na história por causa desses 2 personagens principais. Quais são esses 2 personagens principais que nós temos nesses 2 primeiros capítulos? João Batista e Jesus Cristo. Não sei se você também percebeu, mas a maneira que Lucas narra os 2 nascimentos é em forma de paralelos. Por exemplo, Lucas vai narrar a história do nascimento de João Batista, começando pela sua mãe e seu pai, em uma situação problemática que havia, que Isabel era estéril. Quando ele vai narrar de Maria, ele também apresenta a problemática, dizendo que Maria era virgem. No caso de João Batista, vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia. Quando vai narrar o nascimento do menino Jesus, vai dizer que ele também foi circuncidado ao 8º dia. Quando narra João Batista, vai dizer que nesse 8º dia houve a nomeação, e deram o nome a ele de João. Quando vão nomear Jesus, a mesma coisa acontece no momento da circuncisão no 8º dia. E os 2 nascimentos, eles estão envolvidos, tanto antes quanto depois, com louvores e cânticos. As histórias e a maneira que Lucas narra os 2 nascimentos, eles são em formas aí de paralelos. E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que Lucas dá tanta ênfase ao nascimento de João Batista? Por que não vai logo no personagem principal?
Se é Jesus o personagem principal da história, e toda a história bíblica, por que então gastar aí 2 capítulos falando do nascimento de João Batista? E é importante a gente entender isso, porque hoje nós temos uma história aí a respeito do nascimento de João Batista. E quando a gente não entende isso, parece que a gente trata esse nascimento simplesmente como mais um nascimento, como mais um bebê nasceu. A mãe ficou grávida, o pessoal, os vizinhos se alegraram, que é o que se espera. Depois que se alegraram, chama os pais do menino para nomear, que também é o que se espera. Depois que nomeou, eles ficaram felizes para sempre, a criança cresceu no conhecimento do Senhor. Mais uma história de um nascimento. Se a gente não entende o que está acontecendo e por quê, qual o propósito de Lucas narrar ou dar ênfase ao nascimento aqui de João Batista. Então o que Lucas quer mostrar para a gente com esse acontecimento, ou esses acontecimentos a respeito de João Batista? Acho que o Franklin já disse no primeiro sermão dele, que a intenção do evangelista Lucas é também mostrar que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo. A maneira que ele vai fazer isso é diferente do evangelista Mateus. Mateus vai ser claro ao dizer, isto aconteceu para que se cumprisse conforme a palavra do profeta. Várias vezes Mateus é enfático, ele é explícito ao fazer alusão ao Antigo Testamento. Lucas não faz assim. Os estudiosos vão dizer que Lucas, aí na sua linha melódica, em todo o seu evangelho e no livro de Atos, trabalha com aquilo que eles chamam de história da salvação. Em outras palavras, Lucas, ao contar história, está mostrando que a história da salvação de fato aconteceu, e aqueles cumprimentos, aquelas promessas do Antigo Testamento, ao contar história, ficaria nítido. Essas profecias estão se cumprindo. Lucas vai usar uma palavrinha de plano e propósito 5 vezes das 12 vezes que acontece no Novo Testamento, para mostrar que o plano e propósito de Deus está se cumprindo. Ele vai usar a palavrinha salvação, mas qualquer outro evangelista, para mostrar que a salvação de fato está se cumprindo. Ele narra histórias, várias histórias, e agrupa elas para suportar uma grande história, a salvação e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento de fato estão se cumprindo. Você quer um exemplo disso? Como ele faz isso contando história, provando que as profecias estão se cumprindo? Vou só dar um exemplo para vocês. Lembra aí que o anjo chega perante Zacarias e vai dizer o texto que nós já lemos no capítulo 1, que era na hora que Zacarias iria oferecer incenso. E aí o anjo se apresenta a Zacarias nesse altar dizendo: eu sou Gabriel. Quando foi a última vez no Antigo Testamento que o anjo Gabriel apareceu e o anjo Gabriel de fato deu o seu nome? Foi ao profeta Daniel. E quando foi que o anjo apareceu ao profeta Daniel? O texto lá de Daniel capítulo 9 vai dizer: na hora do sacrifício da tarde. Opa! O anjo aparece na hora do sacrifício da tarde a Daniel, e agora o anjo aparece na hora do sacrifício, na hora do incenso de Zacarias. Quando o anjo aparece a Daniel, ele diz a Daniel que assim que você começou a orar, Daniel, houve uma resposta. Quando ele aparece para Zacarias, ele diz: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Vai vendo os paralelos dessas histórias quando Lucas está narrando. E Lucas, ao narrar então essa história de Zacarias, vem essa ideia de que aquilo que foi profetizado a Daniel, de que haveria a expiação das culpas, quando o anjo aparece a ele, daria fim ao pecado, haveria uma justiça eterna. Lucas, ao narrar agora a história de Zacarias e João Batista, está dizendo: está se cumprindo, mesmo sem dizer, conforme dito ao profeta Daniel. Ao narrar a história, ele está apontando que a grande história da salvação de fato está acontecendo. E lembra também que João Batista, ele é da linhagem sacerdotal. Vai dizer o texto que nós lemos no capítulo 1, que a mãe dele, Isabel, é descendente de Arão. E se o sistema sacerdotal apontava para Cristo, João Batista, por assim dizer, é o último sacerdote. E agora o clímax desse sistema sacerdotal está para se cumprir. E se cumprir em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Diferente dos sacerdotes corrompidos que haveriam nessa época aqui, Anás e Caifás, que estão no templo, o templo era conhecido como Bazar de Anás. Tamanha influência que esse homem aí maligno tinha nesse templo, o sumo sacerdote da época. João Batista vai desenvolver aí o seu ministério. O sacerdote não está no templo, mas ele está agora no deserto como uma forma de protesto. E ele está dizendo agora que se todo o sistema sacerdotal apontava para Cristo, eu sou aquele
o último profeta, o último sacerdote que viria antes da pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso para dizer, por que Lucas está narrando o nascimento de João Batista? Não é mais uma história de um bebê, e nós deveríamos dar atenção e considerar essas histórias. Ele separa bom espaço, e é por isso que nós estamos considerando aí um bom espaço também nas nossas pregações para esse nascimento. Eu divido então nossas passagens de hoje, do jeito que está dividida na sua Bíblia. Nós temos aí a primeira passagem, que é o nascimento de João Batista, dos versos 57 a 66. E aí nós temos o Benedictus, que é dos 67 a 79. Vamos começar então tratando a respeito do nascimento de João Batista, entendendo agora que Lucas está contando história, para mostrar que de fato o Messias veio. Verso 56 vai dizer que Maria ficou com Isabel, olha aí na sua Bíblia, verso 56. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, e depois voltou para casa. Lembra da história? Para aqueles que não acompanharam a gente aí, eu dou só uma pincelada nela. O anjo aparece a Zacarias, Isabel é estéril, o anjo promete um filho, e seria esse que viria no poder aí de Elias, esse menino seria João Batista. O Zacarias não acredita na mensagem do anjo, o anjo deixa ele mudo. O texto vai dizer que durante 5 meses Isabel ficou grávida dentro de casa. E aí, quando o anjo aparece a Maria, o texto diz, no 6º mês apareceu a Maria. Que 6º mês é esse? No 6º mês de gestação de Isabel. E vai dizer daí, no finalzinho ali dessa passagem da aparição do anjo, que naqueles dias foi quando Maria foi para a casa de Isabel. Nós consideramos isso semana passada. Por que ela foi para lá? Ou seja, Maria vai para a casa de Isabel no 6º mês de gestação dela. E agora o texto está dizendo no versículo 56 que ficou lá 3 meses. Ou seja, Maria chega no 6º mês e fica 3 meses. Logo ela ficou até o 9º mês, até quando provavelmente João Batista está para nascer. E aí o texto vai dizer que ela volta então para casa. A casa que ela volta é provavelmente a casa dos seus pais, porque ela ainda não estava casada com José. No verso 57 vai dizer, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Agora a profecia se cumpre. Não só a profecia do anjo a Isabel, de que ela teria esse filho, mas a profecia de Malaquias 4:5, de que enviaria o profeta Elias antes do grande dia e terrível dia do Senhor. Lucas está mostrando no nascimento dessa criança que as profecias agora estão se cumprindo. O profeta Elias chegou antes do grande dia e terrível dia do Senhor. E o que acontece quando você tem uma mulher que está grávida e tem um filho? Quando você posta uma foto dessa no Facebook, o que acontece? Seu Facebook bomba, né? Antes você tinha ali 10 likes, mas de repente, 10 likes que você mesmo clicava, botava seu coraçãozinho, desclicava, ficava secando toda hora, né? Para ver quantos likes você tem. Mas quando é grávida, e quando o bebê nasce, quando você posta aquela primeira fotinha no Facebook, milhares de likes você recebe, é o que acontece aqui na história. É por isso aí no verso 58, que os vizinhos e parentes, ao ouvirem falar dessa grande misericórdia do Senhor, que havia demonstrado, se alegraram com ela. Agora o nascimento de João Batista atrai essas pessoas, né, esses vizinhos e parentes, e eles se alegram com ela. Lembre aí que ser estéril em Israel não era uma coisa boa, era um sinal de humilhação. O descendente não daria aí seguimento aí na descendência, né? não cuidaria das propriedades. Uma família sem um descendente era motivo de humilhação. Então agora eles têm razões aqui suficientes para louvar o Senhor por isso. Eles têm razões aqui suficientes para louvar porque é um menino e não uma menina. E eu sei que isso espanta alguns de vocês, mas havia mais esperança ou alegria quando um menino nascesse, porque uma menina quando nascia, ela se casaria com outro homem e pertenceria a uma outra família. Portanto, há um menino que chega, e também há razões aqui para eles se alegrarem. Eles eram um casal idoso, estéril, portanto o milagre está feito. Mas olha a razão que eles dizem, que o texto diz aí no verso 58, do porquê eles se alegraram. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado. Da grande misericórdia. Lucas quer narrar mais uma vez para a gente que o Senhor é misericordioso com aquelas pessoas que são insignificantes.
Nós falamos da pessoa insignificante de Maria, e o Senhor demonstrou grande misericórdia com ela semana passada. Agora, Lucas quer mostrar que essas duas pessoas também são insignificantes, Isabel e Zacarias. O Senhor demonstra grande misericórdia para com eles. E é pela grande misericórdia que eles se alegram. Agora lembra, semana passada nós falamos de como nós engrandecemos o Senhor. Maria vai dizer: minha alma engrandece ao Senhor. Como? Quando o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Agora esse texto ensina para a gente que nós temos razões de sobra para nos alegrarmos nele. Por quê? Pela sua grande misericórdia. Pela sua grande misericórdia. Quando nós entendemos que o Senhor é misericordioso, nós nos alegramos nele. Quando nós nos alegramos nele, nós o engrandecemos. E veja que eles dão ou exaltam a grande misericórdia do Senhor numa coisa cotidiana. É um bebê que está nascendo. Eles olham para o nascimento de uma criança e eles entendem que de alguma maneira é um ato da misericórdia de Deus, é um dom divino. Eles conseguem ver a misericórdia do Senhor nessas coisas, nesses dons, nessas dádivas do Senhor no seu dia a dia. E que lição que é isso aqui para nós? Porque nós podemos às vezes passar vários dos nossos dias achando que nós merecemos as coisas que o Senhor tem nos dado. Como é que você vê o seu trabalho? Como é que você vê sua família? Como é que você vê a igreja? Como é que você vê nascimentos de bebê? Aqui eles olham para esses dons e dádivas diárias que o Senhor nos concede e eles falam: peraí, não é merecimento nosso, isso que está acontecendo é a grande misericórdia do Senhor para conosco. Se nós olharmos assim a nossa vida, nós entenderemos que isso são variações da misericórdia de Deus. Nós nos alegraremos nele, nos alegrando nele, nós então estaremos engrandecendo ele, como nós vimos semana passada. Verso 59 vai dizer que no 8º dia eles circuncidaram o menino. Circuncisão era algo muito comum, você deve lembrar. É o que foi pedido a Abraão lá em Gênesis capítulo 17. A circuncisão também falava a respeito da higiene, né? As mulheres do antigo Israel, há registros que elas eram aquelas que tinham menos infecções, inclusive aí câncer no útero, exatamente porque essas leis dietéticas e leis cerimoniais que o Senhor dava a eles, protegia esse povo, inclusive nessa questão de saúde. E aí você tem esse relato aí falando que agora na circuncisão outros querem nomear João. Para nós também isso é estranho, mas não seria estranho para a época. Hoje os pais nomeiam, você não pergunta aos seus parentes, aos seus amigos. Mas aqui também seria comum amigos e parentes oferecerem nome à criança que estava nascendo. É por isso que o texto narra que eles chegam então e agora eles querem dar o nome de Zacarias. Eles querem honrar o pai. Lembra que o Lucas já disse que Zacarias era piedoso. Zacarias era esse homem que temia ao Senhor. Zacarias provavelmente era um homem que merecia essa honra. Então eles falam: vamos dar o nome a ele, de Zacarias. Aí no verso 60, a mãe pega a palavra e diz: não, ele não vai chamar Zacarias. Ela é enfática. Ela diz: ele será chamado João. Por que ela diz que ele será chamado João? Exatamente porque o anjo tinha dito que esse menino deveria chamar João. E lembra que Isabel não tinha sido incrédula. Incrédula até então era Zacarias. Então agora eles têm que voltar para o pai. Verso 61 vai dizer que Isabel, você não tem nenhum parente com esse nome? Por que você vai dar o nome então de João? E aí agora no verso 62 eles vão ao pai. E olha o que diz o verso 62. Eles fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. E quando você está acompanhando toda a narrativa bíblica, você está agora nessa tensão para saber qual vai ser a resposta de Zacarias. Será que ele permanece incrédulo? E veja que vai dizer aqui que eles fazem sinais ao pai. A punição do anjo a Zacarias é que ele ficaria mudo. Mas aqui, para o texto dizer que eles estão fazendo libras ao pai, nós podemos aí inferir e assumir que Zacarias não só ficou mudo, Zacarias ficou surdo. E é por isso agora que todos estão comunicando com Zacarias por meio de sinais. Eles chegam para ele e falam: e você, Zacarias? Em sinais. Como que a criança vai se chamar?
Agora se coloca aí, gente, um pouquinho na situação de Zacarias. Durante 9 meses, você que antes era sacerdote, abençoava o povo, ensinava a lei ao povo, o Senhor agora te dá um tempinho. E Ele te deixa mudo, e Ele te deixa surdo. O que aparenta aqui que Zacarias está vivenciando, é algo que às vezes o Senhor faz conosco também. São esses momentos que nós temos na nossa vida que parece que o Senhor às vezes nos coloca no banco. Parece às vezes que o Senhor nos coloca um pouquinho no escanteio. Antes eu pregava, mas parece que o tempo agora não é mais para que eu aja nessa maneira. Antes eu tocava na igreja, antes eu me sentia útil, parece que agora eu sou um pouco descartável. Antes eu era tão ativo, mas parece que o tempo que o Senhor tem para mim agora é que eu permaneça parado, calado. Zacarias está experimentando aqui o que de certa forma muitos de nós, povo de Deus, muitas vezes experimentamos. É quando o Senhor nos tira um pouquinho do serviço, nos coloca sentado, e você sabe consigo mesmo que é tempo de ficar calado. Nós chamamos isso aí parece que é um tempo de silêncio de Deus na nossa vida. E a pergunta que fica, será que agora ele vai continuar sendo incrédulo? No verso 63, então, ele pede uma tabuinha, um pedaço de madeira aí com cera para escrever em cima dela. E para admiração de todos, agora esse homem diz, o nome dele é João. Parece que aqui ele tem mais fé do que Isabel. Isabel diz, ele será chamado João. E agora ele já entra em cena e fala, não, ele já é João. E aí a gente aprende que mesmo quando o Senhor nos coloca nesses tempos de silêncio, em que nós não estamos trabalhando, o Senhor está trabalhando em nós. E muitas das vezes esse tempo é necessário. Nesse tempo de silêncio que Zacarias estava experimentando, o Senhor encheu o seu coração de fé. E eu digo isso a vocês porque nós sabemos, muitos de vocês vêm de outras igrejas, e quando vocês chegam aqui, antes vocês eram ativos nessas igrejas, mas quando vocês chegam aqui, vocês dizem para nós mesmos, cara, parece que é tempo de eu crescer, parece que é tempo de eu ouvir, parece que é tempo agora que o Senhor está tratando comigo, e eu quero encorajá-lo a não desperdiçar esse tempo que o Senhor coloca você um pouquinho calado. E Ele pede para você agora não mais trabalhar, não há problema com isso. Até porque o Senhor não quer Zacarias incrédulos, Ele quer homens e mulheres cheios de fé. E se necessário for, o Senhor te encostar um pouquinho, para trabalhar o seu coração, que assim seja. Zacarias é um bom exemplo para nós. Verso 64, vai dizer que ele abre sua boca, sua língua solta, e ele começa a louvar a Deus. De incredulidade, agora esse homem está cheio de fé. Um louvor que provavelmente antes Zacarias não tinha, um louvor cheio de fé. Vai dizer aí no 65 que os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. E aí se encerra essa primeira história dizendo que todos os que ouviram falar disso perguntavam, o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Por que Lucas vai narrar que a mão do Senhor estava com ele? Para mostrar que essa história desse nascimento não é mais uma história qualquer. É uma história que o Senhor tem total controle. O Senhor está trabalhando nessa história de João Batista. Então nós concluímos aí nossa primeira história. Agora nós vamos para a segunda, chamado o Benedictus. Dos versos, olha aí na sua Bíblia, você tem dos versos 67 a 80, um cântico muito famoso também, assim como o Magnificat de Maria. Agora a gente tem um cântico aí de Zacarias. Eu começo fazendo algumas observações desse cântico, como eu fiz com o Magnificat. Eu queria também dar algumas observações antes da gente entrar propriamente no cântico. Primeiro, por que Benedictus? Por que esse nome aí, Benedictus? Isso aí vem da tradição Vulgata, tradição latina, em que a primeira frase do cântico é bendito seja o Senhor. Lembra do Magnificat de Maria? Engrandece minha alma ao Senhor. Por isso Magnificat, engrandece. Agora aqui no verso 68, na versão latina, a tradução vai dizer bendito seja o Senhor.
eu separo aqui, divido, só para vocês verem como o foco desse cântico aí de Zacarias, o foco dele majoritário é a pessoa de Cristo. Se a gente ler rápido, parece que João Batista nasceu e agora ele está louvando o João Batista, ou louvando por causa de João Batista. Mas não é isso. Dos versos 68 a 75, ele vai tratar a respeito da pessoa de Cristo. Só 2 versos aí no meio, que ele vai falar de João. Depois ele volta o seu foco aí para a pessoa de Cristo. E vale dizer aí que no original é uma frase só. Eu separo aí, mas no original não tem nem repartições. É como se ele estivesse cheio do Espírito e ele foi falando esses 12 versos em sequência numa frase só. Agora, no verso 67 vai dizer que ele ficou cheio do Espírito Santo. E aqui é mais uma referência que Lucas faz de mais uma pessoa no seu evangelho que está cheia do Espírito Santo. Lembra, Isabel fica cheia do Espírito Santo. O bebê João Batista na barriga fica cheio do Espírito Santo e se alegra. Maria fica cheia do Espírito Santo quando ela canta o seu Magnificat. Aqui nós temos Zacarias ficando cheio do Espírito Santo, e nós temos Simeão ficando cheio do Espírito Santo. Em 2 capítulos você tem muitas pessoas que estão cheias do Espírito Santo. O que isso quer dizer para nós? Que o Espírito Santo já estava em atuação no Antigo Testamento. Essas pessoas aqui fazem parte do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa lá na cruz de Cristo, quando o sangue é derramado, quando o véu se rompe, ali se inicia uma nova aliança. Tudo isso que nós estamos lendo, de pessoas sendo cheias do Espírito Santo, está acontecendo ainda na antiga aliança. Às vezes nós temos a ideia de que o Espírito Santo não fazia nada com os crentes do Antigo Testamento. O Espírito Santo só age no Novo Testamento. E aqui nós temos 5 pessoas em 2 capítulos, dizendo, elas foram cheias do Espírito Santo. Eu diria mais ainda, dizendo que o Espírito Santo sempre operou nas vidas dos crentes com o mesmo ministério, só que em menor quantidade. E aí você deve estar se perguntando, o que aconteceu então no Pentecostes? O que acontece no Pentecostes é uma intensificação e uma generalização daquilo que ele já fazia nos crentes do Antigo Testamento. Ele já santificava, ele já regenerava, ele já habitava nos crentes do Antigo Testamento. O que acontece no Pentecostes agora é uma intensificação disso, uma generalização disso, a saber, os gentios agora também fazem parte da igreja. Mas veja que o Espírito Santo já estava em atuação no Antigo Testamento. Você quer uma prova disso? O 2º versículo do 1º livro da sua Bíblia. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Você já abre a Bíblia falando da atuação do Espírito Santo. E durante todo o Velho Testamento, o Espírito Santo já fazia o mesmo ministério que ele faz hoje em dia, só que hoje com uma maior intensidade. Agora veja, gente, essas pessoas que foram cheias do Espírito Santo aqui no livro de Lucas, aí, né, nesses 2 capítulos, agiram de maneiras diferentes. Isabel exclamou, Maria disse, Zacarias profetizou e Simeão louvou. Pessoas cheias do Espírito Santo com resultados ou expressões diferentes. O que isso nos ensina? Que você não pode padronizar experiências do Espírito Santo. Para dizer, só é cheio do Espírito Santo aquele que profetiza, Zacarias. Mas Maria diz, e quando Maria diz muito bem dito. Um dos melhores cânticos que nós temos na Bíblia. Se Isabel exclama, a outra diz, um profetiza e o outro louva. Nós não temos como padronizar a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. Não ache que o Espírito Santo só age de uma maneira. Só quando há clamor, só quando fala, só quando profetiza, ou só quando louva. E aí, se o papel do Espírito Santo é exaltar a Cristo, como nós vimos no Cântico de Maria, aqui ficou claro aí que um homem cheio do Espírito Santo, chamado Zacarias, também está exaltando Cristo. E como é que nós sabemos então quando uma igreja é cheia do Espírito Santo? Quando você tem Zacarias nela, quando você tem homens e mulheres se preocupando em exaltar Cristo.
quando a pregação que sai do púlpito exalta Cristo, quando os louvores que se cantam nessa igreja canta e o foco desses cânticos é Cristo, quando no meio do povo, nas conversas que vocês têm, são Zacarias querendo exaltar Cristo o tempo todo. É assim que nós sabemos quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, quando nós temos Zacarias no meio dela. E agora vamos quebrar então o nosso hino ou cântico de Zacarias, e eu encerro aí com vocês. Primeira coisa que a gente percebe, a audiência do louvor de Zacarias. Primeiro ponto, a audiência do louvor. Para quem Zacarias profere o seu cântico? Assim como Maria, Zacarias vai dizer: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Zacarias não exalta a si mesmo, Zacarias não exalta homens nesse cântico dele, Zacarias exalta o Senhor, e ele diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Qual a razão, segundo ponto, qual a razão do louvor de Zacarias? Duas aí razões que ele vai dizer: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque, olha a razão agora, porque visitou e redimiu o seu povo. Visitou aí, provavelmente ele tem em mente a visitação do braço forte de Deus, quando libertou o povo de Deus debaixo da opressão de Faraó. Eles sabiam que quando o Senhor visita, há libertação. A palavrinha visitou aí vem da raiz que nós damos o nome para bispo, episcopos. É essa ideia de alguém que olha com extremo cuidado e atenção. Zacarias está louvando o Senhor porque o Senhor voltou seus olhos a eles. Durante 400 anos, parece que o Senhor não olhava mais para o seu povo, que são esses 400 anos que o Senhor se manteve em silêncio. Mas agora, no nascimento de Jesus, Zacarias diz: o Senhor está visitando novamente. O Senhor está com o seu olho de cuidado e atenção a nós novamente. Vai dizer não só que visitou, mas ele diz: redimiu o seu povo. Eu não acho que ele tem aqui a ideia de Paulo, né? A teologia de Paulo toda, aí, a doutrina da rendição, ou desse ato do Senhor nos livrar e nos comprar com o seu próprio sangue. Mas provavelmente ele tinha aí o Salmo 49, coloco aí para vocês, ele como um bom... Pode passar. Ele como um bom professor da lei, né? No Salmo 49 vai dizer: algum homem pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida? Aí no verso 49 vai dizer: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. O ponto é que parece que essa redenção que Zacarias tem em mente é mais do que uma redenção do Império Romano opressor do qual eles estavam vivendo. Parece que Zacarias entende que essa redenção envolve perdão de pecados, envolve redimir uma vida inteira da sepultura e levar para si. Em terceiro lugar, nós vemos que essa visitação e redenção ocorre por meio de Cristo Jesus. Ele vai dizer que Deus visitou e redimiu. Mas como? Por meio de quem? Verso 69. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Olha agora, na linhagem do seu servo Davi. Não é João Batista que ele está falando aí, porque João Batista não vem da linhagem de Davi. Então é lógico que ele está dizendo: o Senhor visita o seu povo, e o Senhor redime o seu povo por esse descendente da linhagem de Davi. Da onde que vem essa ideia dessa linhagem de Davi? Constantemente nos evangelhos você vai ler pessoas olhando para Jesus dizendo: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Da onde que vem essa ideia do filho de Davi? Vem da profecia lá de 2 Samuel capítulo 7, quando Deus diz a Davi, quando ele quer construir o templo, né, ao próprio Deus, Deus diz a Davi que daria a ele um reino permanente, um trono seria estabelecido para sempre, e há essa expectativa de quem que é esse descendente de Davi que vai reinar para sempre. E agora, no nascimento de Jesus, Zacarias vê a visitação de Deus, a redenção de Deus e a linhagem de Davi, aquele que é o verdadeiro filho de Davi, entrando em cena. E ele vai chamar isso de poderosa salvação. No original aí é chifre de salvação. A ideia que eles tinham era de poder e força. A ideia que você tem de um touro com seu chifre, que facilmente vence os outros animais e facilmente fere quem ele quer. E ele se refere a esse
bebê numa manjedoura, não só como Deus visitando, como Deus redimindo, como filho de Davi, mas ele é esse poder e essa força de Deus para salvar o seu povo de seus pecados. Por isso que ele vai dizer nos versos 71 e 74, que ele salva-nos dos nossos inimigos. Ele é poderoso para fazer isso, e da mão de todos os que nos odeiam. Ele nos resgata da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo. A ideia que se tem é que esse chifre de salvação, esse filho de Davi, esse bebê que vem agora na manjedoura, ele de fato venceria todos os seus inimigos. Paulo vai dizer que ele despojou poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público na cruz e triunfou sobre ele. Satanás e todos os nossos inimigos foram de fato vencidos por esse bebê que mais tarde morreria numa cruz. Por isso que não dá para a gente, nós que somos cristãos, ainda termos medo de Satanás. O chifre da salvação, a poderosa salvação, já nos salvou dos nossos inimigos. Você não precisa ter medo desses poderes e autoridades. Você não precisa ter medo do diabo, medo do mal olhado, medo de maldição hereditária, medo de macumba. Por quê? Porque ele já nos salvou desses inimigos. Ele já nos salvou deles. Qual que é o propósito dessa visitação e redenção? Esse é meu quarto ponto. Veja que ele vai dizer: resgatou-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo. O propósito dessa visitação e redenção que é ocorrida nas nossas vidas, que acontece nas nossas vidas, é para que a gente pode agora servi-lo. Novamente parece que Zacarias tem a imagem do povo de Deus sendo liberado debaixo do sistema opressor de Faraó. E lembra que Moisés chegou perante ele e disse: deixa meu povo ir para que eles prestem culto para mim. E agora, depois dessa escravidão aí também de 400 anos, em que Deus não se mais manifestava, Deus agora está visitando na pessoa de Jesus. Deus está redimindo o seu povo na pessoa de Jesus. Deus agora está trazendo esse descendente de Davi na pessoa de Jesus. Para quê? Para que nos libertar? Para que a gente pudesse continuar vivendo com as nossas paixões mundanas? Para que nada mudasse na nossa vida? Não, ele vai dizer: para servi-lo. Servi-lo como? Em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. A prova que nós temos se uma pessoa é cristã ou não é se isso de fato acontece. Se essa pessoa está servindo ele todos os dias. E como? Em santidade e justiça. É a prova de que ela não é mais escrava dos seus pecados, das suas paixões e do mundo. E diz que vai servir sem medo. A religião vai dizer que você tem que servi-lo para conquistar favor. Você tem medo de Deus na religião. Mas no Evangelho, nós, porque fomos resgatados, porque a grande misericórdia de Deus atuou em nós, na pessoa de Cristo, nós agora somos livres e vamos servi-lo por gratidão. Amém. Não por medo, por gratidão. Tamanha visitação, tamanha redenção, tamanha misericórdia de Deus nas nossas vidas. O quinto ponto e penúltimo, ele vai dizer como que esse conhecimento da salvação chega até nós, como que o conhecimento da redenção chega até nós, como que nós sabemos a respeito desse filho de Davi. Aí ele vai falar do chamado e do ministério de João Batista. Só agora que João Batista entra em cena. Ele olha e diz: e você, menino, filho dele, será chamado profeta do Altíssimo. Olha que expressão linda para esse menino Jesus que estava para nascer. Será chamado profeta do Altíssimo. Irá adiante do Senhor para preparar o seu caminho. E veja, dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Lembra que João Batista é esse grande profeta que não houve igual, nascido de mulher, mas ele não realiza um milagre. O ministério de João Batista era a pregação. Como que pessoas vão saber a respeito da salvação? Mediante o poder de seus pecados, dando a eles conhecimento. Qual que é o papel da pregação cristã? Dar a pessoas conhecimento. Conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E por último ele encerra dizendo a respeito da necessidade dessa redenção então em Jesus. E aí ele simplesmente faz uma analogia, ou usa um exemplo aí para Jesus, uma figura de linguagem muito bonita. Ele vai dizer no verso 78: por causa das ternas
misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará, veja, o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Qual que é a necessidade que nós temos dessa visitação, dessa redenção, desse chifre de salvação, desse filho de Davi? Qual que é a necessidade que nós temos? Porque nós estávamos vivendo nas trevas, na sombra da morte. Então qual seria a nossa única esperança? Que do alto, veja o que ele vai dizer, do alto nos visite o sol nascente. Porque aqui entre nós, trevas, sombras. Ele vai dizer, a única esperança que há, portanto, é que se do alto o sol nascente brilhar. E a boa notícia que nós temos é que no nascimento de Jesus Cristo, o sol nasceu. A última profecia que nós temos de Malaquias no Antigo Testamento é Malaquias capítulo 4, verso 2, que diz assim: para vocês que reverenciam o meu nome, veja, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Agora, no nascimento de Jesus, Zacarias entende que essa profecia está se cumprindo. Aqui trevas, mas ele olha e diz, do alto o sol está nascendo. Ele olha para Jesus e ele entende que a verdadeira luz estava chegando ao mundo. E nós sabemos como esse sol nascente cumpriu com o seu ministério, assumindo as nossas próprias trevas. Lucas começa o seu evangelho falando do sol nascente, mas ele termina o seu evangelho falando a respeito do pôr do sol. E eu encerro com essa última passagem. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixou de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele expirou. Nós celebramos o Natal porque o sol não simplesmente brilhou e nasceu, mas porque o sol se fez trevas. Porque o verdadeiro ministério de Jesus foi cumprido. Nós celebramos o bebê na manjedoura por causa da sua cruz, por causa da sua visitação, por causa da sua redenção. E Jesus, assumindo as nossas próprias trevas, ele dissipou o nosso pecado, as nossas trevas, e conquistou para nós grande salvação. O meu apelo a você nesse Natal, entre muitas outras luzes que você vai ver, olhe para o sol nascente, adore o sol que nasceu, veja a beleza, o brilho desse sol, entenda que esse sol que nasceu se pôs. Durante 3 horas houve trevas, por mim e por você. Celebre o verdadeiro Natal. O sol que nasceu se pôs. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Louvado seja o chifre da nossa salvação. Louvado seja o Filho de Davi. Louvado seja o nosso Redentor. Louvado seja o nosso sol nascente. Louvado nessa manhã seja a pessoa de Jesus Cristo. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a reconheceram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz dos homens. Louvado seja essa poderosa luz chamada Jesus. A ti, Jesus, toda a honra, a ti toda a glória,
hoje e para todo sempre. Amém.